Hoje nós vamos comentar sobre os capítulos 10 e 11 do Apocalipse. Né? Vamos ler aqui inicialmente um versículo do capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, no versículos 1 e 2. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. A gente vai ter a nossa leitura inicial aqui. Vamos fazer um rápido resumo do que já vimos até aqui. E aí prosseguimos no comentário dos capítulos 10 e 11 de Apocalipse. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, nos é dito assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa é a nossa leitura inicial, porque nós vamos passar por esse trecho aqui também. Muito bem. Meus irmãos, vejam só. O que nós já vimos até aqui no Apocalipse? Nós vimos que a gente pode dividir o Apocalipse em dois grandes blocos. O primeiro bloco, ou a primeira parte do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A ênfase dessa primeira parte é a igreja perseguida no mundo. Mas essa primeira parte, que se Deus assim permitir, nós estaremos encerrando essa primeira parte hoje, indo até o capítulo 11. Essa primeira parte, ela é subdividida. Então nós temos a primeira parte, a primeira subdivisão dessa porção maior, que são os capítulos 1, 2 e 3, onde Jesus se apresenta glorioso a João e ordena que ele escreva as cartas às 7 igrejas da Ásia. Cristo no meio dos castiçais, simbolizando Cristo no meio do seu povo. Então essa primeira parte é a mensagem de Cristo à igreja que já estava passando por aflições, sendo perseguida, passando por tribulações. Ok? Então vai dos capítulos 1 ao 3. Capítulos 4, 5, 6, 7. Nós vemos ali a visão muda. João agora vai para o céu, vê o trono de Deus, o Cordeiro, que também se manifesta, toma o livro do que está sentado na mão do trono, do que está sentado no trono. Então o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, toma o livro da mão do Pai, que está sentado no trono, e desata os selos, onde a história da redenção começa a se desenrolar. E aí começa a abertura dos selos no capítulo 6 de Apocalipse, onde é apresentado durante toda a era da igreja as lutas, as tribulações que a igreja passará enquanto estiver no mundo. E aí o 7º selo dá início às 7 trombetas, que nós vimos os toques das trombetas, que são as trombetas de juízo. Não confundir, conforme até um irmão perguntou na última live que a gente fez, e aí eu aproveitei uma pergunta que ele fez, se a trombeta do arrebatamento seria ouvida por todos. Aproveitando para responder isso, explicamos que as 7 trombetas do Apocalipse não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento, porque as trombetas do Apocalipse não são trombetas literais. O que serve como trombeta de advertência são os juízos que Deus manda. Então, cada uma das trombetas afetam os perseguidores da igreja. Então, enquanto os selos, que são desatados pelo Cordeiro,
revelam as aflições, as tribulações que a igreja perseguida, a igreja que está no mundo, teria de passar, e está passando. Os perseguidores, as trombetas mostram que os perseguidores da igreja não ficarão impunes. Eles perseguem a igreja e, em resposta às orações da igreja, Deus envia juízos de advertência. Não são ainda juízos finais, tanto que são juízos parciais, que afetam a terça parte da criação. Então, juízos que afetam a terça parte da terra, a terça parte dos mares, a terça parte dos astros, a terça parte das fontes de águas. Então, são trombetas de advertência, juízos parciais, cujo objetivo maior é levar o mundo ímpio ao arrependimento. Porém, nós vimos no final do capítulo 9, né, que os homens não se arrependeram, aqui no final do capítulo 9. Então, foi aqui que a gente parou na última oportunidade. Hoje é terça, então no domingo, né? Nós paramos aqui no capítulo 9, quando vimos que com o toque da sexta trombeta, enquanto as 4 primeiras trombetas afetaram os perseguidores no seu corpo físico, eram aflições físicas, a quinta e a sexta trombetas afligem os perseguidores da igreja na alma, no espírito, trazendo perturbações espirituais, aflições e angústias aos perseguidores da igreja. E foi aí que terminamos, com o toque da sexta trombeta. Agora veja a estrutura do Apocalipse. Assim como lá, quando falamos dos selos, depois do sexto selo, não fomos imediatamente para o sétimo selo. O sexto selo foi quebrado no final do capítulo 6, mas quando a gente pensou que do sexto selo iríamos direto para o sétimo selo, abriu-se um parênteses, que foi o capítulo 7 do Apocalipse. Abriu-se um parênteses ali para mostrar a igreja triunfante e a igreja militante, os 144 mil selados de todas as tribos de Israel, que simboliza a completude do povo de Deus, tanto da antiga quanto da nova dispensação. Então, depois de ter sido apresentado esse parênteses, e há também aquela multidão no céu, os crentes que passaram por este mundo e que são recolhidos para a presença de Deus e assim aguardam a ressurreição, para então vir o toque, ser quebrado o sétimo selo, que dá início ao ciclo das 7 trombetas. Assim também, quando vimos no final do capítulo 9 o toque da sexta trombeta, agora no capítulo 10, não somos levados imediatamente para a sétima trombeta. Também é aberta uma espécie de parênteses aqui. Há um assunto a ser tratado antes de ser tocada a sétima trombeta. E que assunto é esse? É disso que nós vamos falar agora. Então os capítulos 10 e os capítulos 10 e 11 de Apocalipse nos mostram que enquanto o mundo ímpio não se arrepende diante das trombetas do juízo, onde Deus está punindo os perseguidores da igreja, os capítulos 10 e 11 mostram o cuidado de Deus pelo seu povo. E isso é demonstrado, lembrando que tudo que está sendo apresentado por João aqui, ele viu em visão. É uma visão. Então, é uma imagem que foi dada por Deus a ele, representativa, simbólica. E eu acho que de todos os livros da Bíblia, o Apocalipse é o mais simbólico, é o mais representativo, tem mais figuras de linguagem, assim como Daniel no Antigo Testamento. Tanto que Daniel, que também fala dos tempos do fim, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então o livro do Apocalipse continua a visão que João está tendo. Nos capítulos 10 e 11 é ainda visão, tá bom? Então podemos dar o start, começar lendo o capítulo 10, passando pelo capítulo 11 e, se Deus nos permitir, até o final do capítulo 11. Então, vem comigo, vamos comentar
estão aqui já conosco, já posso ver que estão conosco a irmã Linda Maria. Paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. E também minha prima Rose, esposa do meu primo Expedito, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda também em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Enquanto vai chegando também mais gente, alguns irmãos vão chegando depois, vão pegando a explanação já no meio do caminho, mas vai ficar gravado. Quem pegar pela metade ou ter perdido a parte inicial, depois pode rever, né? Ver novamente. Então vamos lá. Então termina o capítulo 9 com o mundo ímpio sendo afligido. Deus, em resposta à oração da igreja perseguida, afligindo os perseguidores, mas eles não se arrependem. E aí entra o capítulo 10. E o que João vê? O que ele diz que começa a nos ver, a ver a partir do capítulo 10? Nos é dito assim, vamos lendo e comentando. João diz: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Vejam bem, então agora na visão agora João vê um anjo enorme, forte, glorioso, descendo do céu. Veja bem, sempre quando os anjos aparecem na Bíblia, em especial no livro do Apocalipse, o anjo não entra ali em cena para chamar atenção para si. Esse anjo era um anjo grande, era como se fosse um gigante, tão grande, que João diz que ele colocava um pé sobre a terra firme e o outro pé sobre o mar, de tão grande que ele era. Ele conseguia ficar em pé, firmando os pés em 2 ambientes diferentes, na terra firme e no mar. Mas o objetivo desse anjo ser descrito assim e aparecer para João dessa forma, nunca é atrair a glória para o próprio anjo, mas sempre para mostrar a glória de Deus. Quando a gente viu lá no capítulo 4, quando João vê junto do trono de Deus aqueles seres gloriosos, os 4 seres viventes, ao redor os 24 anciãos, nós vimos que o objetivo não era chamar atenção para esses detalhes, para os, vamos dizer assim, os coadjuvantes da visão. Essas figuras secundárias, elas são apresentadas apenas, e são até descritas em detalhes, mas sempre com o objetivo de aumentar a glória de quem está sentado no trono. Assim, no Apocalipse, quando esse anjo do capítulo 10, esse anjo glorioso, um anjo forte, um anjo enorme, gigantesco, ele desce do céu, firma os seus 2 pés, um na terra e outro no mar. O objetivo é mostrar a glória, a santidade, a beleza, a fidelidade, a misericórdia do Deus que enviou este anjo. Então, o anjo é descrito aqui de forma gloriosa, mas chama a atenção aquele que o enviou. Porque não esqueça, na Bíblia os anjos, falando dos anjos bons, né, dos anjos que são fiéis a Deus, os anjos são servos de Deus. Assim como nós somos servos de Deus, os anjos também são servos obedientes a Deus. Eles não fazem nada por conta própria, mas sempre quando surgem, é trazendo uma mensagem da parte de Deus ou para cumprir uma missão delegada por Deus, designada por Deus. Então, nenhuma glória para os anjos, por mais gloriosos que eles sejam, por mais perfeitos que eles sejam, majestosos em poder, o anjo sempre chama atenção para o Deus a quem eles servem. Ok? Pai do Senhor, irmã Jusilene, seja bem-vinda. Irmã Lu também está aí, glória a Deus, sejam bem-vindos. E aí João vê então esse anjo, e ele descreve assim, era um anjo forte, ele era tão alto, tão grande, que as nuvens o vestiam. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Lembre que o arco-íris nos remete, né, nos leva a memória logo lá para o pacto que Deus fez com Noé.
Então o arco-íris, o arco celeste, sempre lembra a fidelidade de Deus. Deus na sua graça, na sua misericórdia. E esse anjo, ele tem os seus pés, diz aqui, o rosto era como o sol, então refletindo a glória de Deus, e os seus pés como colunas de fogo. Também os seus pés mostram que Deus também exerce o juízo. Mas veja que nessa figura desse anjo que João vê, se revelam tanto o juízo de Deus, nos pés como colunas de fogo, como também a misericórdia de Deus. Então, depende de como o homem reage diante da mensagem de Deus. Se reage com arrependimento, com quebrantamento, com humildade, se chegando a Deus, clamando a sua misericórdia, para esse, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é longânimo, Deus é benigno. Mas para quem é resistente, rejeita o favor de Deus, a graça de Deus que é oferecida de forma tão generosa, para esses, Deus é Deus de juízo, de justiça e de uma santidade inflamada que pune o pecado onde quer que ele esteja. Ok? Muito bem. Outra coisa que João percebe é que este anjo, diz no versículo 2, tinha na mão um livrinho aberto. E aí ele põe o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o céu. Muito bem. O direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Novamente, nos chama a atenção que, vamos voltar lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando João vê na mão daquele que está sentado no trono, na mão direita, um rolo de livro lacrado, fechado, com 7 selos. Havia necessidade de que alguém digno tomasse o livro e desatasse os selos para que o seu conteúdo fosse revelado. Porque ali estava representado nesse livro selado os desígnios eternos de Deus. Agora, nesta visão, é um livro pequeno que está aberto. Então o conteúdo não é o mesmo do livro que aparece lá no capítulo 5. Mas vamos ver mais adiante o que esse livrinho quer dizer. João só diz que percebeu isso. Na mão do anjo tinha um livrinho aberto, não estava fechado. Então o seu conteúdo é para ser conhecido. A sua mensagem naquele livro é para ser divulgado, não é para ser ocultado. Ok? Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Então o anjo bradou com grande voz para que toda a criação ouvisse. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. João ouviu 7 frases, 7 sentenças sendo ditas, numa voz semelhante a trovão. Por isso que ele chama a voz dos 7 trovões. Quando ele ouviu, ele entendeu o que os 7 trovões disseram. Ele entendeu as 7 frases. Ele compreendeu e se preparou para escrevê-las. Versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Não foi permitido a João transcrever o conteúdo daquelas 7 vozes dos trovões, ou a voz dos 7 trovões. O que significa? O que isso nos mostra é que nem tudo está revelado. Deus só revelou aquilo que nos compete saber, para estarmos preparados, para sermos consolados, fortalecidos, animados diante das lutas, das tribulações, das perseguições. Então, é um atrevimento, é um orgulho muito grande alguém, querer achar que sabe tudo o que vai acontecer. O Apocalipse nos dá um vislumbre, assim como Jesus profetiza sobre os fins dos tempos em Mateus 24, assim como Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Assim como ele escreve aos Tessalonicenses, que o Senhor não virá sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, há várias profecias, mesmo no Novo Testamento, não apenas no Antigo,
Também há profecias no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Mas temos que entender, temos que ser humildes para entender e aceitar que Deus não deu pormenores a coisas que Deus reservou para Ele apenas. Quer ver um exemplo? Que dia Jesus virá? Ninguém sabe. Jesus, quando esteve na terra, ele disse para os discípulos, aquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Então, achar que no Apocalipse, ou em qualquer outro livro profético da Bíblia, Deus revelou tudo, não, e isso é demonstrado aqui. Quando João ouve o conteúdo daqueles trovões, ia escrever, mas a voz do céu disse, não escreva, cele a voz dos 7 trovões, ou seja, mantenha em segredo. Isso não é para ser divulgado. E aí hoje as pessoas tem uns estudiosos das profecias bíblicas que tentam fazer cálculos para tentar, achar a data provável que Jesus vai voltar. E todas as tentativas de calcular o dia da vinda de Jesus falharam. E de vez em quando a gente recebe por aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp. É muito comum de vez em quando a gente receber um vídeo ou um áudio de algum suposto profeta ou uma suposta profetisa dizendo que Deus me revelou há uns anos atrás, há meses atrás, foi ano passado. Um irmão compartilhou comigo um áudio de uma pessoa dizendo que o dia ia vir à noite, que demônios, aconselhando aos irmãos a estocarem alimento, comprar vela, porque ia faltar energia no mundo inteiro, os carros não iam pegar, nenhum aparelho eletrônico funcionaria, seria um caos, e que as pessoas deveriam ficar trancadas em casa e não abrir a porta para ninguém, nem se um parente batesse na porta, porque os demônios invadiriam o mundo, fingindo ser nossos familiares, para a gente abrir a porta e aí entrarem e fazer bagaceira, matar, sei lá o que mais. E aí muita gente ficou assustada na época com essa profecia. E eu disse para o irmão que compartilhou comigo, eu disse, meu irmão, isso é balela. Isso é coisa de quem vai dormir de barriga cheia, fica tendo pesadelo, achando que é a revelação de Deus. Não é nada disso não. O que aconteceu? E outra coisa, tinha ainda o dia e o mês que isso ia acontecer. Dia tal do mês tal. Alguém aí que está me ouvindo deve lembrar dessa suposta profecia. Pois passou o dia, passou o mês, passou o ano, já tem mais ou menos um ano isso, um pouco mais, e nada aconteceu. Agora aí teve uma outra profecia, aí, suposta profecia que andaram divulgando agora, que iria se cumprir agora, dia 30 de março. Bom, até meia-noite é 30 de março, vamos ver se vai acontecer alguma coisa ainda, mas eu não acredito. Então, essas profecias onde as pessoas tentam prever coisas que Deus não revelou, em especial quando tem a ver diretamente com a vinda de Jesus, como tentar adivinhar o dia que Jesus voltará, ou quando o anticristo vai surgir, ou o início exato da grande tribulação. Isso Deus reservou para si. Então, nunca se atreva a ser um vidente de coisas que Deus não mostrou e coisas que Deus não vai revelar, porque há coisas que só pertencem a Deus. Foi o que essa voz dos trovões revelou, mostrou, evidenciou aqui. Mas vamos continuar. O que acontece? Versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então o anjo levanta a mão para o céu e jura. Por Deus, não fala aqui Deus, mas a forma como João se descreve, era a forma que os judeus costumavam, os judeus evitavam falar o nome de Deus. Então eles diziam a majestade nas alturas, o que está sentado no trono, era uma forma indireta de se referir a Deus. Então João ele usa a mesma expressão, diz que o anjo jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o anjo jurou que não haveria mais demora, ou seja, o juízo de Deus, visto que os homens, no final do capítulo 9, são apresentados como tendo rejeitado
as advertências de Deus e não se arrependeram de seus pecados, Deus então determina que não há mais demora, não é inevitável que agora o juízo venha. Então estamos nos aproximando aqui do toque da 7ª trombeta, que vai nos apresentar a descrição do juízo final. Então o juízo está vindo, está às portas nesta visão. Mas antes Deus precisa mostrar algo ainda. Então continuemos. Versículo 6, que não haveria mais demora. Versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, o segredo, algumas versões dizem o mistério de Deus. O que é um mistério? Na Bíblia, mistério não é aquilo que está totalmente oculto. Mistério, ainda mais se referindo aos mistérios de Deus, são aquelas verdades que, se Deus não tivesse revelado, passaria desapercebido. Então, o Evangelho, a união de judeus e não judeus na igreja, sabe, de que os gentios, os não judeus também seriam trazidos para a família espiritual de Deus, isso é na Bíblia chamado de mistério. Quer dizer, se Deus não tivesse revelado isso, nós não teríamos como saber. Mas Deus nos deu a conhecer esse mistério, certo? Então está chegando o tempo de todo o propósito de Deus, tudo o que Ele falou e prometeu se cumprir. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, a voz vem novamente do céu falando com João, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, diz João, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Você está vendo? Então, João, obedecendo a ordem que lhe é dada, se dirige ao anjo. Me dê esse livrinho, um livrinho pequeno, mas aberto, que estava na mão do anjo. Lembrando que livro aqui é aqueles rolos de pergaminho. E na visão, o anjo dá o livrinho a João, e João come o livrinho, porque o anjo diz para João, come o livro que eu estou te dando. E este livro se fará doce no teu paladar, porém amargará o teu ventre. Isso te faz lembrar uma outra passagem da Bíblia? Tem uma outra passagem da Bíblia, onde alguém também recebe a ordem de Deus de comer o livro. Você lembra quem é? Lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Vamos abrir aqui a Bíblia rapidamente. Ezequiel, capítulo 2, e entrando já no capítulo 3 também, ele diz assim, olha quando Ezequiel é comissionado para profetizar para o povo de Israel. Versículo 9 do capítulo 2 de Ezequiel. Então vi, Ezequiel está tendo uma visão também. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3 agora. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Você está vendo a semelhança com que está aqui? Então, para a gente entender o Apocalipse, já falei isso aqui inúmeras vezes, em todas as oportunidades, e volto a dizer. Para você entender o Apocalipse, você precisa considerar que o Apocalipse está permeado do Antigo Testamento. Muito do que a gente vê aqui no Apocalipse tem uma passagem paralela, similar, no Antigo Testamento. Então, a gente entendendo o que foi feito lá no Antigo Testamento, a gente consegue entender o que está querendo dizer aqui no Apocalipse também. No caso de Ezequiel, ele é comissionado como profeta para levar a palavra de Deus ao povo de Israel, que era um povo desobediente. E então, naquela visão,
quando uma mão se estende para Ezequiel com um rolo de livro e diz: come este rolo de livro. E depois você vai e profetiza. Ou seja, Ezequiel estava sendo autorizado a proclamar a palavra de Deus à medida que ele mesmo se apropriava da palavra de Deus. Então a mensagem de Deus vinha para ele, ele se apropriava da palavra de Deus no seu ofício profético, então ele profetizava para o povo de Israel. E ele chega a dizer lá que no caso de Ezequiel, quando ele comia naquela visão o rolo de livro, era doce como mel no seu paladar. Entendendo isso, a gente volta para o texto de Apocalipse 10. O anjo dá aquele livrinho aberto. O que simboliza aquele livrinho aberto? É a palavra de Deus. É a mensagem do Evangelho que é dada a João. Veja que o livrinho já estava na mão do anjo aberta. Então o conteúdo desse livro é para todos. É para ser divulgado. É para ser anunciado. É para ser proclamado. O Salmo 119, o versículo 103, o salmista diz: como as palavras de Deus são doces ao seu paladar, são mais doces do que o mel na boca. Salmo 119, versículo 103. Então, fica claro que este livrinho na mão do anjo que Ezequiel, agora que João come, simboliza a mensagem do Evangelho, ou seja, o Evangelho ele é doce. Ele é doce para quem se apropria, para quem se alimenta, para quem crê no Evangelho. A palavra da cruz, ela é doce como mel. Ela traz conforto para a alma, ela traz regozijo ao coração. Porém, o anjo disse a João: toma-o, versículo 9, e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E realmente, quando João comeu, no versículo 10, ele diz: na boca foi realmente doce, mas o ventre se fez amargo. Olha o paralelo. Lembra quando a gente começou a ver sobre os selos, no capítulo 6 de Apocalipse? Quando o Cordeiro começou a abrir os selos, o primeiro selo, cavalo branco, que vimos que simboliza Cristo, que sai vitorioso através do Evangelho. Então, quando a palavra é pregada, e as pessoas recebem o Evangelho, eles provam a doçura do Evangelho. Eles provam a doçura da graça de Deus, a doçura da misericórdia do Senhor, dessa verdade que liberta. Mas logo em seguida, voltando lá na questão dos selos, quando foi aberto o segundo selo, o que veio logo depois do cavalo branco? Perseguição religiosa, martírio, o cavalo vermelho e o cavaleiro com a espada, que veio para tirar a paz da terra. Lembram? E vimos que a palavra espada ali no grego é uma adaga sacrificial. Então não era uma guerra, era o assassinato daqueles que creem em Jesus. Então sempre que a palavra é pregada, a perseguição vem logo em seguida, vem na sequência. Então quando João aqui, voltando para o capítulo 10, ele come o livro e é docinho a sua boca, quando você, meu irmão, recebe o Evangelho, adoça a sua vida. O Evangelho em si é doce, é maravilhoso, é uma alegria sem fim. Porém, quando nós nos apropriamos do Evangelho e proclamamos essa mensagem, porque o livrinho estava aberto na mão do anjo, então nós começamos a pregar a palavra, nós começamos a anunciar a Cristo, nós começamos a falar da graça. Isso trará como consequência a amargura da perseguição, as aflições. Isso fala então das tribulações que vêm como consequência de termos provado a doçura da palavra de Deus. Então isso é para toda a igreja, entendeu? Então provamos a doçura do Evangelho, mas também devemos aguardar o amargor do sofrimento, por nos identificarmos com Cristo. Amém? Eu espero que esteja ficando claro para vocês. E a prova disso, né, é que logo em seguida o anjo diz para João, no versículo 11 do capítulo 10, e ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, de fato, o conteúdo que João, na visão, absorveu, simbolicamente ele comendo aquele livrinho, o anjo diz: agora você tem a mensagem para continuar levando
aos reis, aos povos, às nações. Então, comer o livro na Bíblia é receber, ser comissionado para proclamar a palavra de Deus. Você tem comido esse livro? Você tem provado a doçura do Evangelho? Aguarde também para o teu ventre ficar amargo, porque se você proclama a palavra de Deus, a perseguição virá, mais cedo ou mais tarde. Ok? Muito bem. Então aqui, irmãos, encerramos o capítulo 10. Vamos avançar para o capítulo 11. Deixa eu ver se dá tempo. Eu espero que dê. Vamos aqui avançar. São 8h15. Vamos lá. Entendida essa parte então da visão do anjo, o capítulo 11 dá sequência. Ainda é a visão que João está tendo. Beleza? Só que agora o cenário muda. Ele não vê mais esse anjo gloriosão. Mas olha o que ele diz. Esse capítulo 11 agora de Apocalipse. João diz: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso aqui, irmãos, está falando dos tempos do fim. Lembrem, a igreja foi perseguida, os selos. A igreja orou pedindo que Deus vindicasse o seu povo. Deus manda os juízos de advertência, as trombetas. Estamos aqui no final das trombetas. Só falta uma trombeta tocar. E essa última trombeta dará início às taças da ira de Deus. E agora, com as taças, os juízos não serão mais parciais, mas serão totais. As taças não pegam só a metade, a terça parte da criação, pega a criação toda. Então, as taças já são os juízos finais. Mas nessa iminência de ser tocada a sétima trombeta, João apresenta aqui que a igreja ela tem que proclamar a palavra. Por mais que doce na nossa boca se torne amarga no nosso ventre, nós fomos chamados a profetizar para todos a mensagem do Evangelho. Quando chega no capítulo 11, agora a visão muda. E o que significa essa visão? Vamos lá. João vê um anjo que lhe dá uma vara, como se fosse uma régua, bem comprida, com o objetivo de medir mesmo, para tirar as medidas. E o anjo diz para ele, levante-se e mede o templo, o altar e aqueles que adoram no templo. Olha só. João então recebe a ordem de medir o templo, o altar e os adoradores. João, nessa visão, ele está vendo provavelmente o templo de Herodes, o templo que havia em Jerusalém. Lembrem, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano 90 a 95. O templo não existia mais, ele havia sido destruído no ano 70, né? Quer dizer, 20, 25 anos antes. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Então o templo não existia mais, ok? Mas João está tendo uma visão. Na visão a gente pode ver o que não existe mais. Então ele é apresentado o templo. E ele vê pessoas adorando ali no templo. O anjo diz, tire as medidas do templo e dos adoradores e do altar. Mas, diz o versículo 2, deixa o átrio que está fora do templo. Não sei quem já estudou aí sobre o templo de Jerusalém, mas só para quem não consegue visualizar a cena, havia o edifício do templo propriamente dito, onde ficava, ele era dividido em 2 compartimentos, né? Havia o lugar mais interior, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Havia o lugar menos interior, que era o lugar santo. Mas havia todo um complexo, ao redor havia o pátio, que era cercado de muros. Então, às vezes tudo era chamado de templo, mas o templo propriamente dito era esse edifício. E aí havia o pátio, que também havia outros pátios, havia o pátio mais interno e havia o pátio mais externo. Na visão, o anjo diz para João medir apenas o templo e os adoradores.
Mas o pátio externo não deveria ser medido. Está prestando atenção? O pátio mais externo não deveria ser medido. Por quê? O anjo explica. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Primeira coisa, essa ordem de medir alguma coisa não é exclusiva de Apocalipse, nesta visão que João está tendo. Você deve lembrar de outros episódios na Bíblia onde Deus mandou medir, também em visão. Não lembra, não? Então vem comigo. Vamos ler primeiramente Ezequiel no capítulo 40. Confere aí comigo. Ezequiel no capítulo 40, Ezequiel também tem uma visão. Ele vê, lembrando que Ezequiel foi um profeta que estava na Babilônia. Ele foi levado com os cativos para a Babilônia. E antes dele ser levado para a Babilônia, mais ou menos ao mesmo tempo, né, que ele era levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém e destruiu o templo, botando fogo na cidade. Todos os utensílios de ouro foram levados para os tesouros do rei da Babilônia e o templo foi destruído. Mas Deus dá uma visão a Ezequiel de um templo. Aí alguns entendem que é um templo que vai ser construído no milênio, é um templo da tribulação. Há várias interpretações, mas vamos lá. Ele teve a visão de um templo. E em Ezequiel, no capítulo 40, a partir do capítulo 40, ele descreve esse templo. E o que nós vemos aqui? No versículo de número 5. Ezequiel 40, versículo 5. E havia um muro fora da casa em redor. A casa aqui que fala é o edifício do templo, a casa de Deus, tá? Não é a casa para ninguém morar, não, é a casa de Deus. E havia um muro fora da casa em redor. E na mão do homem, que ele está vendo, né? Deixa eu ler aqui do versículo, vou voltar um versículo, tá, irmão? Versículo 4. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Na verdade era para eu ler do 3, irmão. Porque o trecho que me interessa está no 3, vamos lá. Ezequiel 40, versículo 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem, ele está tendo uma visão, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Ezequiel tem a visão, então aparece a ele um homem brilhante. Ele diz que era como um cobre, o corpo do homem parecia um cobre brilhoso. Era um anjo. E esse anjo tinha na mão um cordel de linho e uma vara de medir. Olha, tá ligando com o que a gente viu lá no início do capítulo 11 de Apocalipse? Vai ficar mais claro para você. Versículo 4 agora. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Então, o anjo diz, é uma visão, você tem que anunciar ao povo de Israel tudo o que for te mostrado. Mas o anjo tem uma vara de medir. E na visão, a visão é longa, você vai ler no capítulo 40, 41, 42, 43, 44 de Ezequiel, praticamente até o final de Ezequiel, é tirando as medidas e descrevendo esse templo que Ezequiel vê em visão. Mas me chama a atenção aqui, no capítulo 42 de Ezequiel, no versículo 20, o anjo está ali medindo junto com Ezequiel tudo que ele vê no templo. Mede o pátio, mede o altar, mede a porta, mede a janela, mede a altura, mede a largura, mede o comprimento, mede a profundidade, mede tudo. Quando chega em Ezequiel 42, versículo 20, preste atenção nisso aqui. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. É isso aqui que me interessa. Na visão de Ezequiel, o anjo está medindo o templo
E o objetivo é mostrar, o foco é mostrar o cuidado de... Esse templo simboliza o povo de Deus. Medir o templo significa Deus conhecer seu povo minuciosamente. E essa é a mensagem que está por trás dessa simbologia de medir o templo, de medir o santuário. Porque o povo de Deus é comparado a um santuário. O Novo Testamento não diz isso? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo do Deus vivente. Então medir o templo, medir os adoradores, simboliza Deus conhecer o seu povo detalhadamente, minuciosamente, para separá-lo do mundo, fazendo separação entre o santo e o profano. Então na Bíblia, quando Deus manda medir, é uma prévia, ele está fazendo uma separação, ele está fazendo uma distinção entre o santo e o profano, e aqueles que são seus fiéis, ele marca, ele sela para guardá-los no momento em que ele for derramar a sua ira, no momento em que ele for exercer o seu juízo. Você está compreendendo? Aqui no livro do profeta Zacarias capítulo 2, vou ler do primeiro versículo. Zacarias teve uma visão também, e ele diz: tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Zacarias também vê um anjo com uma corda, ao invés de uma vara ele vê uma corda, mas também o objetivo era tirar medida, ver o cumprimento das coisas. E eu disse, Zacarias pergunta àquele ser que ele vê na sua visão: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Quer dizer, como se fosse um anjo ali dizendo: vou tirar a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Mas Deus quer saber a largura e o comprimento da cidade? Não, é uma forma, a cidade simboliza os seus habitantes, o povo que vive ali. E ver a largura e o comprimento da cidade significa tomar medida do povo. É como Deus falou ao rei Belsazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Então medir, seja medir ou pesar alguém, significa ser avaliado pelo critério de Deus. E quem for medido e encontrado dentro do padrão de Deus, vem para o lado santo. Quem estiver fora do padrão, vai para o lado do profano. Você está entendendo? Aí continua na visão, e lhe disse, versículo 3, e eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quer dizer, Deus primeiro manda medir, e quando encontra os que estão dentro do seu padrão, fiéis, Deus diz: eu serei um muro para este povo, um muro de fogo, e eu mesmo serei a glória no meio deles. E essa é a mensagem aqui de Zacarias. Então, lendo Ezequiel, onde um anjo sai medindo o templo para fazer separação entre o santo e o profano, lendo Zacarias, onde também um anjo vem com um cordel de medir, onde Deus faz distinção entre o que o serve e não o serve. Voltemos agora para Apocalipse 11. Então, quando o João recebe aquela vara de medir, para medir o templo, o altar e os adoradores, esse templo, o altar e os adoradores simbolizam a igreja. É o povo de Deus. Então Deus está medindo o seu povo, colocando o seu povo no padrão, porque Deus vai guardá-los das coisas que hão de suceder. Deus vai preservá-los e não permitirá que os seus juízos causem dano à vida dos seus eleitos. Lembra os 144 mil selados de Apocalipse 7?
Aqueles são simbolizados como o templo. Porém disse, ó, não tire a medida do pátio que está ao redor. Ficará para os... porque será pisado, será dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Por que não medir o lado de fora? Por que não medir o pátio externo? Porque na igreja visível, a igreja que a gente vê, a igreja, a comunidade de fiéis que está diante dos nossos olhos, existem aqueles que não têm compromisso, são apenas crentes nominais, são cristãos de fachada. Os fiéis estão junto do templo, estão com a vida no altar, adorando. Esses são medidos. Esses Deus conhece na intimidade, minuciosamente. Nem um fio de cabelo está de fora. Mas tem aqueles que se aproximam, mas se mantêm longe. Estão só ao redor. São os cristãos nominais. São os crentes de fachada. É o irmão, a irmã descompromissado, que vive como o mundo quer, faz o que o mundo gosta e gosta do que tem no mundo. Quando o irmão ou a irmã se entende muito com as coisas do mundo, o resumo é um só. Ele ama o mundo e o mundo está nele. Esses não são medidos. E o que é que diz a palavra? O anjo diz para João, não meças, porque esse será dado às nações, ao mundo, e os povos pisarão a cidade santa. A cidade santa aqui se referindo simbolicamente a Jerusalém, que também representa o povo de Deus. Só que essa cidade santa, ela está profana, porque vai ser pisada. Ela tem o nome de que é santa, mas não é mais santa. Por isso será pisada. Lembra quando no Sermão do Monte Jesus disse para os seus discípulos, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, serve para quê? Não serve para salgar. Então vai servir para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, quem não se identifica com Cristo, não é medido por Ele, está fora do seu padrão, é sal insípido, é lançado fora, é pisado pelo mundo. Então os crentes nominais não suportarão quando chegar o tempo de aflição. Serão esmagados, serão pisoteados. Mas o crente fiel é medido no padrão de Deus, esse está guardado. Isso que simboliza a medição do templo. Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Só que diz aqui, isso ocorrerá por 42 meses. Muito bem. Esses 42 meses, primeiro deixa eu explicar qual é o significado desses 42 meses. 42 meses, se você dividir, um ano tem 12 meses. Se você divide 42 por 12, você encontra 3,5. Então, 42 meses é a mesma coisa que 3 anos e meio. Considerando um mês de 30 dias, então se você multiplicar, são 42 meses, 30 dias, que é um mês, vezes 42, que é a duração desse tempo aqui que está falando, dá 1.260 dias. E você vai ver que aqui nos capítulos 11, capítulo 12 de Apocalipse, que a gente vai ver mais para frente, o mesmo período de tempo ele vai aparecer várias vezes. Vai aparecer como 42 meses, vai aparecer como 1.260 dias, vai aparecer também como um tempo e tempos e metade de um tempo, considerando um tempo um ano. Então, um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, 3 anos e meio. Você encontra isso no Apocalipse recorrentemente, daqui para frente. Tá? Então, 42 meses, 1.260 dias, ou tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Esse é o tempo que é falado aqui de forma recorrente. Só que a gente pode entender isso de uma forma literal, mas também pode entender de uma forma simbólica. Pastor, se eu entender de forma literal, exclui a forma simbólica? Não necessariamente. E se eu entender de uma forma simbólica, pastor, exclui a forma literal? Também não.
Então, alguns irmãos insistem muito no sentido literal, acaba descartando o sentido simbólico. Outros entendem tanto na forma simbólica, que descarta, deixa de lado o significado literal. Irmãos, os dois significados podem estar juntos. Ele pode ter um cumprimento simbólico, mas também literal. Então, vamos por essa linha aqui. Mas o que esse período de 3 anos e meio simboliza? A Bíblia fala de um período de 3 anos e meio que foi terrível para o povo de Deus. Terrível. Você lembra que período foi esse? Primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17, nos fala quando o rei Acabe assume o reino de Israel, o reino do norte, e ele já era um rei ímpio. Piorou ainda mais quando ele casa com a filha do rei da Fenícia, o rei Etbaal. E ele casa com a filha dele, a princesa Jezabel. E a princesa Jezabel vem lá da Fenícia, de Tiro e Sidom, e ela traz com ela os seus deuses e introduz no território de Israel, um povo que já não era tão fiel ao Senhor assim, vacilava muito, pecava muito com a idolatria. Ela traz o culto a Baal, a Azerá, e ela traz uma comitiva de sacerdotes desses deuses pagãos, e ela introduz o culto a Baal de forma virulenta no Reino do Norte. Foi um período terrível. Então, no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, nos é apresentado um homem de Deus chamado Elias, que é enviado por Deus para profetizar contra Acabe e seu reino. E foram 3 anos e meio em que Elias profetizou que não choveria. Na carta de Tiago, Tiago também fala sobre isso, acho que é 5,17 de Tiago, que ele diz: Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, depois orou de novo e Deus mandou a chuva. Então, esse período de 3 anos e meio foi terrível, foi um dos períodos mais sombrios para o povo de Deus, para quem era fiel ao Senhor. Porque o mundo do povo de Israel naquela época tornou-se idólatra, a imoralidade, a idolatria, a violência, e os verdadeiros profetas de Deus foram mortos por ordem da rainha Jezabel. Lembra daquele episódio que Elias foge para a caverna e diz: Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu escapei? Não, Elias, tenho 7.000 que não beijaram a Baal nem o adoraram. Então, esses 3 anos e meio do tempo de Elias, na época do rei Acabe, que foi opressor para o povo de Deus, foi terrível para o povo de Deus. Muitos servos de Deus foram mortos por ordem dos governantes daquela época. A injustiça reinava desenfreada. Se tornou então simbólico esses 42 meses, 1.260 dias, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, tornou-se simbólico para se referir a um tempo de intensa aflição, um tempo de perseguição ao povo de Deus. Você está compreendendo? Está entendendo? Isso se a gente tomar esses 42 meses de uma forma somente simbólica. Então, de forma simbólica, esses 42 meses não se referem só a um período de 42 meses, mas se refere a toda a dispensação da igreja, desde quando Jesus veio até a sua segunda vinda. Simbolicamente, todo o período de tribulação, perseguição da igreja está englobado nesses 42 meses. Mas sabemos que também há um período futuro ainda, como o próprio Senhor Jesus anuncia em Mateus 24, que naqueles tempos sobrevirá sobre a terra tão grande aflição como nunca houve desde a fundação do mundo, e depois não haverá outro. Leia Mateus 24 que você vai encontrar o versículo exato que Jesus fala disso. E quando a gente compara as profecias, a gente vê que esse período será de 7 anos, sendo que a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, tempos e metade de um tempo, essa segunda metade é que será o tempo da aflição de Jacó, o tempo da angústia de Jacó, o tempo de maior perseguição contra o povo de Deus, a igreja. Então,
Simbolicamente, está mostrando que, durante o tempo em que a igreja estiver na terra, haverá perseguição, os crentes nominais não suportarão, mas os crentes fiéis, medidos por Deus, ainda que eles sofram no físico, eles não sofrerão dano eterno, dano espiritual. Eles estão guardados por Deus. Ficou claro? Espero que sim. Para a gente avançar para a conclusão, deixa eu ver aqui o tempo. Pronto, acho que em mais uns 20 minutos a gente termina. Vamos lá. Tem que correr, senão não dá tempo. Certo? Eu tenho que acompanhar aqui também a duração da bateria do celular, senão imagina tá no meio da live, acaba a bateria, misericórdia. Muito bem. Então você vê aqui, ó, capítulo 10 teve a visão do anjo. Capítulo 11 é introduzido com uma visão do templo de Jerusalém, simbolizando o povo de Deus. Tudo bem até aí? Quando chega no versículo 3 do capítulo 11, nos é apresentado duas figuras enigmáticas, que também são alvo de muita especulação, as duas testemunhas do Apocalipse. Quem são essas duas testemunhas? Vamos aprender? Eu vou procurar ser um pouco mais rápido para a gente, né, não se estender muito no tempo. Mas vamos lá. Versículo 3, olha o que é dito aqui. O anjo continua falando, né, como anunciando a João a palavra de Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão, olha aqui, por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, no capítulo 11, versículo 3, nos é apresentado as duas testemunhas do Apocalipse. Quem são? Eita! Que dificuldade para identificar essas duas testemunhas. Mas vamos lá. Estamos aqui para aprender juntos. Quais são as duas interpretações mais comuns das duas testemunhas? Tem os intérpretes que entendem de forma literal. Entendendo de forma literal, essas duas testemunhas serão duas pessoas que aparecerão no final da atual dispensação, pouco antes da vinda de Jesus. E elas vão, como diz aqui, entendendo tudo literalmente, eles vão profetizar. Eles vão proclamar a palavra de Deus. E o anticristo, com todas as suas hordas, perseguirá essas duas testemunhas, mas não conseguirá pegá-las, lançar mão delas. Elas terão poder de lançar pragas, de fechar o céu para não chover, de transformar água em sangue. Vão até cuspir fogo. Né? Diz aqui, vai sair fogo da boca delas para consumir os inimigos. Quer dizer, nada poderá impedi-las de profetizarem. Elas só serão vulneráveis com a permissão de Deus. Quando terminar o tempo da sua profecia, o tempo do seu ministério, então a besta que sobe do abismo, a besta que aparece pela primeira vez, mas ela só vai ser descrita no capítulo 13. A besta que é o anticristo. E a gente no capítulo 13 vai ver isso com mais detalhes. Então a besta as vencerá, porque fará guerra contra elas e as matará. Isso entendendo literalmente. Agora, quem seriam, entendendo literalmente, quem seriam essas duas pessoas, essas duas testemunhas? Você já deve ter ouvido falar, Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, Elias e Moisés. Muita gente já ouviu falar isso, eu também já ouvi isso várias vezes, aprendi no início da minha fé assim.
Mas veja bem, a Bíblia não diz quem são, nem diz se são pessoas reais. A interpretação de uns é que pode ser pessoas reais. É possível? É possível. Vamos ler de novo, agora prestando atenção na descrição. Darei poder começando no versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou seja, elas profetizariam na segunda metade da tribulação. Então elas surgiriam ali no meio da tribulação, e do meio para o fim, elas profetizariam. Ok? Vestidas de pano de saco, que era a indumentária dos profetas do Antigo Testamento, aquela roupa rústica, né? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso aqui é uma referência à visão que Zacarias tem, né, no livro de Zacarias, quando ele vê duas oliveiras diante de Deus, simbolizando Josué pelo seu ofício sacerdotal e Zorobabel pelo seu ofício real. Ainda que não havia rei sobre Israel, mas Zorobabel, como descendente do rei Davi, é quem voltou da Babilônia governando o povo de Judá. Então, as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, assim como Deus abençoou o antigo Israel, que quando voltou do exílio, por meio de Josué e Zorobabel, quer dizer, o sacerdote e o governador, dois ofícios, assim essas duas testemunhas ministrarão, abençoando o povo de Deus, que continua fiel ao Senhor no período da tribulação. Tá? Vamos lá. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, devorará seus inimigos. Isso aqui a gente já leu. Tá. Bom, e diz que elas têm poder, né? Versículo 6. E estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Por causa dessa menção de fazer com que não chova, é que alguns acham que seja Elias. Porque quem é que, como a gente já citou aqui, quem é que profetizou para não chover e não choveu? Elias. Então tá vendo? É Elias que vai voltar. É Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Bom, Elias não transformou água em sangue, mas Moisés fez isso. Por isso alguns também acham que pode ser Elias e Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Moisés é que foi usado por Deus para enviar pragas sobre o Egito. Por isso que alguns debatem. É Moisés e Elias? Ou é Enoque e Elias? Isso se essas duas testemunhas forem pessoas reais. Mas mesmo, irmãos, que essas pessoas, essas duas testemunhas sejam pessoas reais, pode não ter nada a ver com Enoque, nem Moisés e Elias. Por quê? Lembra de João Batista? Havia sido profetizado que antes de vir o Senhor, Elias viria primeiro. E os judeus tinham aquela certeza de que o profeta Elias voltaria antes do Messias. E aí quem aparece não foi o próprio Elias, mas foi João Batista. Quando o anjo anunciou a Zacarias que ele seria pai de João Batista, o anjo disse para ele, para Zacarias, olha, você vai ser pai de um menino, vai botar o nome nele de João, e esse menino, ele irá na virtude e no poder de Elias. O que isso significa? Que João Batista não era a reencarnação de Elias. Nem era o próprio Elias descido do céu. Mas o ministério que João Batista em seus dias exerceria seria similar ao ministério que Elias em seu tempo exerceu. Nesse sentido que João Batista foi Elias. E Jesus, quando desceu do Monte da Transfiguração, falou isso para os discípulos. Os discípulos disseram, mas mestre, os fariseus dizem que Elias terá que vir primeiro. Jesus disse sim, e Elias virá. E na verdade ele já veio, mas já fizeram com ele o que quiseram. João Batista foi decapitado, não foi isso? Aí eles entenderam que estavam falando de João Batista. Mas João, ele mesmo reconhecia que não era Elias. Evangelho de João, lá nos primeiros capítulos, fala que quando enviaram lá uma comitiva, você é Elias? João Batista disse, não, eu não sou. Quer dizer, João não era o próprio Elias, ele não era Elias em pessoa, mas o seu ministério, o seu estilo e a sua mensagem era similar ao de Elias. Está entendendo? Então, se essas duas testemunhas do Apocalipse forem pessoas reais,
pode não ser nem Enoque, nem Elias, nem Moisés, nenhum deles, ou nenhum outro candidato do Antigo Testamento. Podem ser apenas 2 profetas que Deus levantará no fim dos tempos, que terão poder e autoridade tal qual Elias e Moisés tiveram no passado. Mas não quer dizer que seja Moisés e Elias ou Enoque e Elias. Até porque Enoque, a Bíblia não fala de nenhum milagre de Enoque. Por causa da descrição dos milagres a que eles poderiam exercer, é que alguns identificam com Moisés e Elias. Ok? Muito bem. Porém, quem disse com 100% de certeza, isso é uma coisa que em Apocalipse ninguém pode ter 100% de certeza, que essas 2 testemunhas serão pessoas reais. Essas 2 testemunhas podem ser símbolos. E seriam símbolos de quê? Vamos lá. Apocalipse 10. João comendo o livrinho simboliza a igreja na sua missão de se apropriar da doçura do evangelho, mas também sofrer o amargor da perseguição. Início do capítulo 11. João medindo com uma cana o santuário simboliza Deus medindo seu povo. Ok? Para guardá-lo. Se João comendo o livrinho que o anjo trouxe é simbólico, se João medindo a cidade é simbólico, por que essas 2 testemunhas seriam literais? Está entendendo? Ou seja, pode, quer dizer, é simbólico, de repente cai no literal, no real. Pode ser, eu não estou afirmando 100% que é. Inclusive, como eu falei no início, as 2 formas de linguagem podem estar coexistindo aqui, tanto a literal quanto a simbólica. Vamos ver isso mais adiante. Essas 2 testemunhas podem também ser uma representação da igreja. Por que eu digo isso? Vamos lá. Você fala, pastor, mas 2 testemunhas simbolizam a igreja? Sim. As 2 testemunhas podem ser uma representação da igreja na sua tarefa missionária, no seu trabalho evangelizador. Lucas capítulo 10, você vê Jesus enviando os mensageiros. Ele enviava de 2 em 2. Lembra disso? Em Atos dos Apóstolos, Paulo foi comissionado pelo Espírito Santo, lá em Atos no capítulo 13, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo chamou os 2. Sempre são enviados de 2 em 2. Porque lá, desde o Antigo Testamento, a Bíblia diz, pela boca de 2 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então Jesus enviava de 2 em 2, porque o que falta em um, o outro supre. O primeiro companheiro de viagem missionária de Paulo foi Barnabé. Quando teve um desentendimentozinho lá entre eles, Paulo foi pregar sozinho, né? Não. E Barnabé foi para o outro lado sozinho? Não. Barnabé foi na companhia de Marcos e Paulo arrumou outro companheiro de missões que foi Silas. Entendeu? Então eles sempre iam de 2 em 2. Sempre iam de 2 em 2. Então as 2 testemunhas aqui podem estar representando a igreja no seu papel missionário, na sua obra evangelizadora. Nesse sentido, vamos agora, a gente já leu de forma literal, agora vamos ler entendendo de forma simbólica. E darei poder às minhas 2 testemunhas, a igreja, evangelizando, e profetizarão por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Se isso aqui é simbólico, como a gente já viu, os 42 meses, ou os 3 anos e meio, simboliza todo o período da igreja. Então, as 2 testemunhas, que somos nós aqui representados, estamos profetizando, estamos anunciando a palavra. Vestidas de pano de saco, né? Fala da humildade, da simplicidade. Estas são as 2 oliveiras, tá? Já falando assim. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Isso é literal ou é simbólico? Hein, meu irmão?
Vamos ver uma passagem aqui no Antigo Testamento? Confere aqui comigo, por favor. Jeremias, livro do profeta Jeremias, achou? Capítulo 'Deixa eu ver aqui. Ô, glória! Pronto. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Acompanhe comigo. Eu vou lendo aqui, você vai, anota aí ou depois ache e lê. Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Explicando bem claramente, a mensagem que Jeremias profetizava, Deus diz, vou transformar a tua profecia, Jeremias, em fogo, e o povo rebelde que não quer ouvir a mensagem em lenha. Esse povo será destruído pela palavra que você vai profetizar. Deu para entender? Voltando para o Apocalipse, então quando diz lá, quem intentar fazer mal às duas testemunhas, sairá fogo da boca delas, que os destruirá, os matará. Se isso é simbólico, com base em Jeremias 5,14, então a igreja, simbolizada pelas duas testemunhas, quando os inimigos intentam mal contra a igreja, a mesma mensagem que a palavra, os mensageiros da igreja pregam, a mesma palavra que é de salvação, ao ser rejeitada, torna-se palavra de condenação. É fogo que destrói os inimigos. Você entendeu? Lembra o que Deus fala lá em Isaías? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Então a palavra de Deus ela vai para dar vida. Mas se a pessoa não aceita, ela volta sem resultado? Não, ela condena. A palavra foi para salvar. Mas quem a rejeita, a palavra condena. Ela não volta sem um resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Isso se a gente entender de forma figurada. Deu para entender? Fogo sairá da sua boca, versículo 5. Devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Todos que se levantaram contra a igreja de Deus pereceram. Todos que disseram que a Bíblia ia deixar de existir, que o cristianismo ia desaparecer da terra, eles é que desapareceram. E o povo de Deus continua aí. E a palavra de Deus continua sendo proclamada. Nada pode. Lembra que Jesus disse? Nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. 6 e 7. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Isso aqui também pode ser simbólico. A igreja tem autoridade para determinar a bênção ou a maldição. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus 18? Tudo que dois de nós concordarmos na terra será confirmado no céu. Pena que a igreja não exerce essa autoridade como deveria. Muito bem. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eu vou ler e depois a gente explica. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vou fazer uma pausa aqui no versículo 10. Vamos lá, de novo, eu estou me alongando porque eu tenho que explicar as duas versões. Se entendermos literalmente, então, quando terminarem o seu período de profecia, 3 anos e meio, o anticristo poderá matar esses profetas, conseguirá matá-los,
não permitirá que seus corpos sejam sepultados, ficarão expostos por 3 dias e meio. E os povos, as nações, ficarão felizes, se regozijarão em cima da morte dos 2 profetas. Porque eles estavam, na visão do mundo, eles estavam causando caos, enviando pragas, e quem tentasse tocar neles ou afligi-los morria. Então, quando o anticristo conseguiu matá-los, que maravilha! E eles vão até mandar presentes uns para os outros, tamanha a alegria deles, mas será uma alegria prematura. Eles vão se antecipar. Como é que é aquele ditado? Quem ri por último, ri melhor. Eles não sabem o que os aguarda. Muito bem, isso tomado literalmente, sendo as 2 testemunhas 2 pessoas reais que vão vir enviadas por Deus no período da tribulação. Mas se for na forma simbólica, as 2 testemunhas simbolizando a igreja no seu papel missionário, a besta matando as 2 testemunhas significa que no final da atual era, da atual dispensação, o anticristo, o governo do mundo, no final da atual dispensação, liderado pelo anticristo, conseguirá suprimir a igreja no seu papel missionário. Isso já no finalzinho da tribulação. A igreja continuará pregando, a igreja continuará evangelizando, e o diabo não vai, através do anticristo, não vai conseguir impedir o avanço missionário da igreja até esse tempo que Deus permite. Então, matar as 2 testemunhas seria fazer com que a igreja, como uma entidade evangelizadora, desapareça. Os líderes seriam mortos, membros seriam perseguidos, assassinados também, e aí o papel da igreja evangelizadora seria suprimido. Mas diz aqui, eles seriam mortos e ficariam expostos por 3 dias e meio, o que significa um curto período de tempo. Não são 3 dias e meio literais, isso entendido simbolicamente. E os seus corpos jazeriam na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui é uma referência simbólica a Jerusalém, mas representando o mundo. Por que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito? Sodoma, porque o mundo estará tomado de imoralidade, e Egito, porque personifica os inimigos, os perseguidores do povo de Deus. Então, Sodoma e Egito, por essas 2 expressões de imoralidade e perseguição e aflição contra o povo de Deus. Ok? Muito bem. E aí o mundo ficaria feliz porque a igreja também está sem evangelizar, sem encher o saco, sem torrar paciência. Mas vamos continuar, versículo 10. 10 eu já li, né? Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, suba para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Novamente, literal, figurado. Se for literal, então, quando o anticristo matar os 2 profetas, seus corpos ficarem expostos por 3 dias e meio, todo mundo fazendo alegria, matamos aqueles infelizes. Quando chegar depois dos 3 dias e meio, o Espírito de Deus os ressuscitará e eles serão arrebatados. Para entender literalmente, é isso aqui. Essas 2 testemunhas vão ficar de pé, todo mundo vai ver, vai ficar amedrontado, o que é isso? E eles são arrebatados, só os 2, no final da tribulação. Ainda não é o arrebatamento, ainda não é a vinda de Cristo para juízo. E aí, com o arrebatamento dessas 2 testemunhas, há um terremoto, uma 10ª parte da cidade
é destruída, 7.000 pessoas morrem, e os outros ficam lá, Deus é verdadeiro, mas isso não é uma conversão do coração, é apenas resultado do espanto daquelas pessoas. Isso se entendemos literalmente, o que gera algumas dificuldades, né? Se entender isso literalmente. Mas vamos para a forma figurada. Então, se as duas testemunhas representam a igreja, no seu papel missionário, a sua obra evangelizadora, quando eles são mortos, então a igreja no período da tribulação será suprimida do seu trabalho evangelizador. Claro, muitos crentes vão ser mortos também, literalmente, mas aqui está falando da igreja como uma agência de Deus para a evangelização. Ela não vai existir por um curto período de tempo no final da tribulação. Seus corpos já serão mortos, ou seja, a igreja será exposta ao vexame, à ignomínia, à vergonha. Porém, enquanto as pessoas estiverem da tribulação lá se alegrando pelo infortúnio da igreja, então Deus enviará o Espírito de vida que erguerá a igreja novamente. Porém, agora, aqui, aí sim está se fazendo uma referência à ressurreição para o arrebatamento. As duas testemunhas se pondo de pé diante da multidão, subindo, obedecendo aquela voz que diz, subam para aqui. E eles sobem numa nuvem, aí aqui estaria representado, nessas duas testemunhas, o arrebatamento da igreja no final da tribulação. Deu para entender? Então estaria simbolizado aqui o arrebatamento da igreja. E aí quando eles sobem, começa o juízo. Terremoto. Morre muita gente. Esses 7.000 que morrem não é 7.000 exato, mas é mostrando que todos que tinham que morrer naquele terremoto morreram. Mas isso ainda não é o juízo final. O juízo final está vindo. Ali é só o tira-gosto do juízo final. Porque a coisa, o chumbo grosso vai vir logo em seguida, com o toque da 7ª trombeta. Aí diz o versículo de número 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai é o juízo final. Está claro até aqui, povo de Deus? São que horas? Pronto. Para terminar, falta só os últimos versículos. Isso é o significado então da visão do anjo com o livrinho, do templo sendo medido e as duas testemunhas. Vejam que sempre eu procuro mostrar, quando há mais de uma interpretação, mostrar as duas. Fica a seu critério qual é mais condizente com o teor do Evangelho, com o ensino geral das Escrituras, qual tem mais respaldo, mais base, tá? Na minha visão particular, eu conheço as duas interpretações, aprendi de uma forma, hoje eu entendo melhor de outra. Na minha opinião, tudo isso aqui é simbólico. Ainda que não descarto que possa haver também um cumprimento literal. Então, assim, de primeira, para mim, essas duas testemunhas representam a igreja no seu papel evangelizador. Tá? Mas eu entendo que também pode haver duas personagens no final da atual dispensação que profetizarão. Não descarto isso. Pode estar interconectado. Tá? Não tem problema nenhum. Para concluir, agora sim é tocada a 7ª trombeta. Vamos para a 7ª trombeta. Versículo 15 do capítulo 11 até o 19. Aqui a gente não vai precisar explicar muita coisa e a gente conclui, tá bom? Eu agradeço a paciência dos irmãos de estarem me ouvindo até agora. Vamos lá. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então veja, com o toque da 7ª trombeta, não é descrito ainda aqui o juízo final.
ele é anunciado, tá? Porque a descrição vai ficar mais para frente. Lembra que a gente aprendeu lá nas introduções do Apocalipse, quando estava vendo os pontos gerais, que o Apocalipse ele reconta a história em ciclos. Então aqui, do toque da primeira trombeta até a sétima, o período da igreja passa todo diante dos nossos olhos, de novo. Depois, lá nos capítulos 15 e 16, virão as taças da ira de Deus, onde novamente nós vamos ver o ciclo da história da igreja passando de novo, todinho diante dos nossos olhos. Então aqui, o juízo final ele é anunciado, mas não é descrito ainda. O que a gente vê com o toque dessa sétima trombeta? Sendo proclamado que está chegando a consumação. O poder de Deus, a glória de Deus, estão sendo evidenciados da sua forma plena. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. E os anciãos adoram, e toda a criação adora, porque sabe que é vindo o juízo para os que habitam sobre a terra. Então os que destroem a terra vão sofrer o juízo de Deus. Mas para isso, a igreja foi selada, Apocalipse 7. Para isso, a igreja foi medida, Apocalipse 11, os primeiros versículos 1 e 2. Porque o juízo que virá será exclusivamente para os ímpios. A igreja não terá o que temer nesse juízo. Glória a Deus. E aí, para concluir, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Essa visão aqui termina João vendo o céu como se fosse um templo. Lembra lá de Apocalipse 4, quando a gente comentou? O céu é visto como um templo. Só que aqui o céu está aberto, o templo está acessível. E João vê a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do pacto. Ela está visível. Veja que aquela réplica no templo, tanto no tabernáculo como no templo, ela não podia ser vista. Ficava guardada no lugar santíssimo. Quando ela tinha que sair dali, os sacerdotes, um grupo especial de sacerdotes tinha que primeiro entrar, cobrir com uma cortina, para então pegar só as varas, né, que servia para carregar a arca, que podia ser vista. Era visível. Mas a arca ficava toda encoberta. Então a réplica não podia ser vista. O que dirá do original? Mas aqui João diz, o templo se abriu. E a arca como símbolo da presença de Deus. A arca aqui vista como a representação do próprio Deus, né? a presença, a glória, a graça, toda a bondade de Deus ali manifesta. Então, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Isso evidencia que depois dessa descrição, não a descrição, mas o anúncio da chegada do juízo final, agora é o momento em que Deus dá acesso a todos os seus para entrarem e estarem definitivamente na sua presença, o que foi representado pelas duas testemunhas sendo arrebatadas, subindo para o céu nas nuvens. Então, enquanto para o mundo é o juízo, Deus abre. Lembra que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, o acesso ficou livre? Mas nós ainda estamos na terra, e Deus está no céu. Mas com a vinda do Senhor e o nosso arrebatamento, nós adentraremos para o lugar santíssimo, na sala do trono, onde estaremos na presença de Deus, aqui simbolizada pela Arca da Aliança que está sendo vista. E lembre que a Arca da Aliança, aquela réplica terrestre, cópia, né? Ela tinha uma tampa de ouro chamada propiciatório, com a imagem dos querubins. E o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo levando sangue de um sacrifício. E ele tinha que aspergir sobre a tampa da Arca da Aliança aquele sangue. Ou seja, para poder estar na presença de Deus, era necessário expiação.
era necessário adentrar na presença de Deus pelo sangue purificador. Então nós entraremos na glória sim, mas o mérito nunca será nosso. Os méritos é do sangue de Cristo. Como João escreve na sua primeira carta, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas nossos, mas também pelo de todo o mundo. Amém? Então aqui a gente conclui, encerramos a primeira parte do Apocalipse, capítulos 1 ao 11, a igreja perseguida na terra. A próxima oportunidade, não sei se vai ser live ainda, né? Porque estão prorrogando aí o fechamento das coisas, eu acho que vai ser live ainda. Hoje é quinta-feira, ainda vai ser live. Então na quinta-feira a gente se encontra aqui de novo a partir das 19h30. E aí vamos entrar na segunda parte do Apocalipse, capítulos 12 ao 22, que mostra o cenário espiritual mais profundo. A igreja é perseguida na terra, mas isso é resultado de quê? O que está por trás disso? O conflito espiritual, a guerra cósmica que há entre Cristo e o diabo. Então, no capítulo 12, a gente vai ver isso. Aí vai ser apresentado o dragão, no capítulo 13 as bestas, né? No capítulo 14 fala lá da... E aí vai, é muita coisa. Vai ser apresentada a Babilônia, a prostituta, montada na besta, e assim vai. Então, temos muito ainda do que falar. Então não perca, participe conosco, compartilhe aí com seus contatos, tá? E aos pouquinhos estou disponibilizando tanto as pregações como esses vídeos, vou disponibilizar também no YouTube, tá? No meu canal no YouTube. Segue lá, compartilhe com as pessoas, se inscreva, ative o sininho da notificação para você sempre ser avisado quando chegar um novo material, tá? Eu já estou disponibilizando as cartas do Apocalipse. Já disponibilizei a segunda carta. Eu não tenho, viu, antes que me cobrem, eu não gravei, me passei e não gravei a primeira carta a Éfeso. Então as cartas só temos a partir da segunda, a Esmirna, já está disponível, tá? Além das pregações anteriores. E vou continuar compartilhando com vocês, tá bom? É grátis, você não paga nada, é só ter internet, acesse lá e ter paciência de me ouvir, tá? Tá bom? Então, povo de Deus, encerramos assim por hoje. Até quinta-feira, a partir das 19h30, para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e orem por mim. Preciso das orações de vocês também, tá bom? Pai querido, é santo, muito obrigado. Esse momento, nos prolongamos um pouquinho, quando é muito conteúdo. Às vezes achamos que vamos falar em pouco tempo, mas uma coisa chama a outra e vai requerendo maiores explicações. Mas que o teu povo não se canse de me ouvir, Senhor. Não se canse de, junto comigo, Senhor, a gente poder mergulhar mais na tua palavra. Seja com cada um de nós, que tudo que ouvimos, Senhor, sirva também de alento, conforto, fortalecimento à nossa alma. Aqueles que estão, Senhor, passando por tribulações, por aflições, tenham garantido pela tua palavra que o Senhor está conosco em todo o tempo e que não importa as circunstâncias, a igreja triunfará e entrará no céu de glória para o teu bendito e glorioso nome. Que o teu povo tenha uma semana abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso, eterno, bendito do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Povo de Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e até quinta-feira, a partir das 19h30. Paz do Senhor Jesus.